E a maioria dos casos das escolioses estruturadas, quando a gente tem estruturadas, elas são consideradas idiopáticas, né? Então, assim, isso é um termo bem comum para se tratar de escoliose, né? O que é idiopático? É que pode ser de qualquer origem possível. Não tem uma causa definida, tá? Então, por exemplo, eu tenho escoliose. Ah, legal. Por que você tem escoliose? Quais que são alguns fatores que podem desencadear a escoliose? Pode ter um fator genético, por exemplo. Uai, mas na minha família não tem ninguém que tem escoliose. E eu nasci com escoliose. Mas também não tem ninguém com 2 metros de altura, tá? Então, assim, por que aconteceu isso? Aconteceu, foi um caso espontâneo ali, sabe? Então não tem tem alguns fatores que podem estar associados, que eu vou trazer para vocês, mas tem alguns fatores também que talvez a pessoa ali foi um acaso e ela nasceu e não tem uma explicação, não tem um porquê daquela parte. Ah, mas pode ter uma questão genética? Pode ter. E aí a gente tem uns quadros também associados a algumas patologias, com as questões neurológicas que podem estar associados à questão da escoliose. Então, por isso o acompanhamento, o diagnóstico precoce é muito importante para dentro da evolução que da pessoa possa ter um desenvolvimento ortopédico condizente com uma boa função. Bom, a escoliose idiopática, ela atinge 2 a 3% dos adolescentes entre 10 e 16 anos. O sexo feminino é mais prevalente, é cerca de 4 vezes mais do que o sexo masculino. E o que é importante, né? Todas as alterações posturais de criança, que elas têm que ser tratadas, porque senão elas se consolidam. O que a gente tem uma melhor atuação? Onde que você tem melhor prognóstico com relação a desvios posturais, pelo menos os desvios posturais mais importantes? Quando o atendimento a intervenção é precoce, quando o diagnóstico é precoce, tá? Porque você não consolidou essa fase de maturação óssea. Deixa eu ver se é aqui. Que se dá, geralmente, nas meninas entre 15 e 16 anos e os meninos por volta de 17 anos, tá? A idade cronológica de interrupção do crescimento. Isso cronológico, tá? Com relação à evolução de curvaturas, tem uma fórmula que chama-se fator de crescimento, tá? Que leva em consideração a idade cronológica, mas também leva em consideração o estágio da maturação óssea daquela pessoa, que é feito pelo exame da epífise óssea do quadril, do osso ilíaco, e ver o quanto de calcificado que está essa estrutura, quanto que a pessoa tem potencial de crescimento ou quando está próximo da consolidação. Quanto menor, e também pelo ângulo de Cobb na escoliose, que é aquela medida feita no raio-x da magnitude da curvatura. Então você tem olha alguns fatores, por exemplo, a escala de Risser, que é a maturação óssea, a idade cronológica, a magnitude do Cobb. Tem um exame também chamado exame de Nash-Moe, que você vê o grau de análise dos pedículos vertebrais para ver o grau de rotação que existe entre eles. Enfim, quanto menor a idade, maior o desvio, maior a chance daquela curvatura crescer. Por isso que a intervenção tem que ser feita precoce. Como eu coloquei aqui, a fase de estirão de crescimento é a fase que os desvios posturais eles mais vão se acentuar. E, principalmente, é a fase que os pais eles deixam de monitorar esse desenvolvimento, né? Acompanhar a formação do corpo da criança. Porque a pessoa está virando adolescente, não toma banho junto mais com os pais, usa mais camisa, a pessoa fica mais reclusa, e aí o que acontece? Né? E justamente o ápice de maior fala assim, entrada ou procura de clínicas de fisioterapeuta por conta de questões posturais são após férias de verão. Porque daí o pai vai ver de novo, depois de um tempo, o filho ali sem camisa. Eu falei, puta, ele está meio torto ali, né? Tem alguma coisa estranha, vou levar para fazer algum exame, alguma coisa, tá? E aí sim é procurado esse serviço, tá? Então, por isso que é importante esse monitoramento precoce, essa avaliação, essa triagem inicial do profissional de educação física com crianças. Como falei, o exame dedo solo ali, que é um exame mais simples, para que a pessoa possa fazer
essa verificação e esse encaminhamento, tá? A escoliose idiopática, então, ela pode ser espontânea. Ó, eu nasci com escoliose. Enfim, né? Por quê? Não sei. Meu pai não tem, minha mãe não tinha. Sei lá. Então, é o que eu te falei, a minha altura também saiu um pouco do padrão, mas poderia ser por uma doença neurológica. Crianças que têm, por exemplo, um PC, alguma doença, algum cometimento neurológico, têm desvios posturais, têm alterações no sistema ortopédico, por isso entra a fisioterapia neuropediátrica, né? Alguma alteração de esquema corporal, às vezes a pessoa tem uma falta de consciência, alguma questão genética, como eu falei da questão do filho do Garrincha, alguma deficiência em algum hormônio específico, deficiência nutricional, pode acarretar uma condição postural de deformidade também, traumática, né? Valeu, Sonsen, boa viagem, boa volta. Tá, então, pode ser algumas questões associadas à fisiopatologia da escoliose, tá? Então não tem uma causa definida, total, por isso que é idiopática, pode ser vários fatores, como nenhum, tá? Como eu falei, como uma escoliose espontânea. Tá?